Olá, boa noite. Começando mais um Notícias em Foco. Na edição de hoje você vai ver: temperaturas mais altas e tempo seco contribuem para o crescimento do uso de energia em Rondônia. Excesso de açúcar causa impactos negativos para a saúde humana. E também, você tem cuidado dos seus rins? Ele é um dos órgãos mais importantes do corpo humano e também precisa da sua atenção. O Notícias em Foco está no ar. As temperaturas mais altas e o tempo seco têm contribuído para o crescimento do uso de energia aqui no estado. Segundo a Energisa, são mais de 16% de elevação somente em julho. Confira. As queimadas, o ar cinzento e as temperaturas mais altas têm deixado o cidadão cada vez mais irritado. Como se isso não fosse suficiente, a tarifa de energia também pode aumentar devido ao calor excessivo e o crescimento no consumo elétrico ao longo do estado. É que os dias mais quentes contribuem para um consumo maior desse serviço que é indispensável. Dados da distribuidora de energia em Rondônia mostram que no mês passado, em julho deste ano, o consumo elétrico aumentou em mais de 16% em todo o estado. Para se ter uma ideia, esse crescimento representa um volume suficiente para abastecer 3 cidades rondonienses durante o período de um mês. Para você ter essa noção do quanto isso é alto, esse consumo é alto por conta dessas altas temperaturas, né? E aliado a isso tem a questão também do consumo, né? Do consumo consciente, do hábito, né? do cliente, de como ele se comporta nesse cenário novo que a gente está vivendo, né? Neste ano, o período de estiagem chegou mais cedo e a tendência para os próximos meses é de calor intenso e chuvas abaixo da média. O estado de Rondônia, que nos últimos meses já vem apresentando um período mais seco que o normal, para o mês de agosto, a previsão indica que a chuva deve ficar próximo da média climatológica do período, mas para os meses seguintes a tendência é de que a chuva fique abaixo da média climatológica. Com a estiagem ganhando mais espaço no tempo, o consumo de energia vai aumentando e os equipamentos direcionados para aliviar o calor precisam ser utilizados de forma consciente. A missão aqui é uma alternativa para não sentir o peso no bolso. É importante que quando você ligar o ar-condicionado, a dica que eu sempre dou é que coloque na temperatura de 23 graus. Sempre que o ar-condicionado estiver ligado em um ambiente fechado, é importante que deixe a porta fechada, né? Que deixe a janela fechada. Outra questão importante é na cozinha, as geladeiras, né? É um outro equipamento que a gente usa bastante nesse período de calor, né? Então, o abre e fecha da geladeira. Eu sempre brinco com os nossos clientes que antes de você abrir a geladeira, pense. Não abra a geladeira para pensar. Então, isso é um hábito que a gente pode evitar também, né? Então, abrir com muita frequência a geladeira, isso também consome energia. Pesquisadores da Fiocruz, com o apoio do Ministério da Saúde, visam conter os casos de hepatite D no Brasil, principalmente na região norte, que concentra 73% dos casos diagnosticados no país. A hepatite D é predominante na região amazônica. Ao longo dos anos, pesquisadores da Fiocruz vêm estudando a hepatite delta, por meio do contexto virológico e suas variações. Desse modo, os pesquisadores desenvolveram um método quantitativo, que ajuda a monitorar a carga viral dos pacientes. Na prática, isso contribui para um melhor cuidado da doença. A hepatite delta é uma doença que tem uma grande importância no contexto de saúde pública e ela sempre foi negligenciada. E o nosso laboratório aqui de virologia da Fiocruz, ele desenvolveu recentemente um teste molecular de extrema importância, no sentido tanto de diagnóstico como tratamento da hepatite delta. Ele é um diagnóstico molecular porque a gente vai detectar fragmentos do vírus da hepatite D. Através dessa detecção, com esse método, a gente também consegue quantificar, dizer quantas partículas virais do vírus está presente ali naquela amostra sanguínea do paciente. Então, com isso, a gente consegue mensurar, numerar, né? Por isso que a gente fala que esse diagnóstico ele determina a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus circulante. Em parceria com o Ministério da Saúde, o rastreamento da hepatite D é fornecido em todos os estados brasileiros.
E em Rondônia, o laboratório molecular da Fiocruz avalia a presença do vírus aplicando o diagnóstico que determina a carga viral. O principal objetivo é fazer um rastreamento da doença. Nós sabemos que a doença ela é endêmica na região amazônica, mas também a gente está avaliando agora outras regiões do país. Isso vai permitir a gente mensurar a quantidade de portadores que estão distribuídos em todo o Brasil. E a partir daí, através de parcerias com os estados, com a secretaria, com os ambulatórios de hepatites virais existentes, fazer o acompanhamento desses pacientes e, em alguns casos, se tiver necessidade, o tratamento também. A hepatite delta, considerada uma hepatite crônica, é uma doença silenciosa que pode se manifestar de duas formas na pessoa: pela co-infecção ou superinfecção. O ambulatório de hepatites virais do CEPEM existe desde 1993, com mais de 8.000 pacientes inscritos. Atualmente, possuem 300 pacientes ativos com o vírus delta. O tratamento da hepatite delta é um tratamento que envolve uma medicação que tem uma toxicidade, que é o interferon pegilado associado ao entecavir. Então, para que a gente possa acompanhar esse paciente de uma forma adequada, o teste molecular, que é a carga viral, a quantificação do vírus delta, é essencial, tanto no manejo diagnóstico como no tratamento. Com o exame de carga viral detectada, o paciente passa por um tratamento delicado, observando a diminuição do número de cargas virais. Com a baixa do vírus, o paciente é acompanhado pelo resto de sua vida. Se o paciente já vem com uma doença avançada, essa melhora ela é mais demorada, E aí, então, depende muito do estágio da doença. O Notícias em Foco vai fazer uma rápida pausa, mas depois do intervalo você vai ver: excesso de açúcar causa impactos negativos para a saúde humana. E também, cuidados com os rins são importantes para evitar doenças. Saiba como cuidar do seu. O Notícias em Foco volta já. Para você, o que é vencer? Para o Pedro, vencer é aprender a profissão que sempre sonhou. Para o Gilson, vencer é poder pôr comida no prato da família. Para a Marta, é ter como empreender e deixar suas clientes ainda mais bonitas. Para o governo do estado, é preparar as pessoas com capacitação e apoio para realizar os seus sonhos. Programa Vencer, transformando vidas. Rondônia, governo do estado. Em um ano, já foram quase 60 milhões de reais em emendas que os deputados estaduais destinaram para a saúde, educação, agricultura e outras áreas importantes. Na Alero, o cidadão tem vez e voz. Acompanha tudo o que acontece lado a lado dos deputados, fazendo a Casa de Leis virar referência em transparência pública. Estamos cada vez mais fortes na defesa do rondoniense. Assembleia Legislativa de Rondônia. Geralmente, elas costumam ficar instaladas no telhado de casa. A comunicação da luz do sol com as placas de energia solar é responsável pela geração dessa energia. Esse equipamento traz benefícios ao cidadão em larga escala. João, que se enxerga rapidamente é uma redução no custo da conta de energia. Você tem uma redução importante naquele talão de energia que assusta todos os consumidores, Tem dia que o talão chega que é um dia de preocupação para algumas famílias. Com energia solar, essa redução é muito importante, são valores interessantes. Além do que, uma casa que tem energia solar no telhado, ela sente uma redução da temperatura térmica interna, isso é um benefício interessante, E uma consciência mais universal, você acaba tendo uma geração de energia verde, sustentável. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o preço da produção de energia solar teve uma diminuição de 9% no primeiro semestre deste ano em Rondônia. Ou seja, o produto ficou mais barato, segundo um levantamento da Sol Fácil, empresa de ecossistema de energia solar. Kit, a gente sempre chama de kit, porque não é só a placa solar, são vários equipamentos juntos
que, vou dar uma referência, que custava 40 mil, hoje as pessoas estão conseguindo adquirir por 22, 24 mil, o mesmo equipamento, né? Nesse primeiro semestre do ano nós sentimos uma redução ainda, continuou em redução, então o mercado ele ficou muito mais acessível. O engenheiro e empresário no ramo explica qual a motivação para a redução no preço da produção de energia solar. Principalmente quando a gente percebeu a guerra fora, Rússia e Ucrânia ali, em que o mercado europeu sentiu muito, os países começaram a ter uma forte redução no crescimento econômico, toda aquela produção que era pensada para esses lugares começou a ficar paralisada nas distribuidoras, nas fábricas chinesas. O Brasil, mercado em expansão, era um mercado que a energia solar demorou a chegar, mas amadureceu e foi crescendo, começou a absorver grande parte daquilo que era destinado para outros continentes, né? E isso é um dos principais motivos que a gente percebe para a redução. Mas apesar dessa redução, o engenheiro analisa que na hora de realizar a compra do produto é importante ficar atento à procedência e à qualidade da oferta. Temos um problema com isso, muitas empresas assim com dificuldade de seguir um determinado padrão técnico de segurança, é uma geração de energia, é uma obra elétrica que acontece nos locais, né? Nós infelizmente temos visto problemas, né, de instalações, até mesmo problemas sérios como o princípio de incêndio, tudo por causa de instaladores mal formados. Estudos indicam que a ingestão elevada de açúcar está associada a problemas como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Desse modo, falar sobre os riscos do alto consumo de açúcar e manter uma alimentação equilibrada é de suma importância. O consumo de diversos alimentos com alto teor de açúcar tem se tornado uma preocupação crescente entre os profissionais de saúde, devido aos impactos negativos no bem-estar geral e à longevidade das pessoas. As pessoas elas consomem diversos alimentos com açúcar, na maioria das vezes nem sabe que tem aquela quantidade de açúcar, principalmente os alimentos industrializados. Então, assim, você sabe aquele impacto que ele pode causar uma patologia, né? São as doenças cardiovasculares, um diabetes, uma hipertensão. Então, assim, o excesso do consumo de açúcar, ele pode trazer diversos malefícios. E algumas pessoas falam assim, Nutri, qual que é o benefício do açúcar? Depende do tipo do açúcar. Se é o açúcar que tem numa fruta, ele vai te trazer mais energia, né, porque é fonte de energia, mas se for aquele alimento industrializado que é rico em açúcar branco, ele já não traz nenhum benefício assim. Embora o doce ofereça prazer gustativo e energia rápida, o consumo excessivo de açúcar pode trazer diversos malefícios para o nosso corpo e a nossa mente. Por exemplo, a resistência da perda de insulina no nosso corpo. Por isso, o melhor método é buscar alimentos saudáveis como frutas, legumes e verduras. Conforme a OMS, é recomendado consumir 20 gramas de açúcar por dia. Alimentos integrais, carnes magras, frutas secas, verduras e legumes são alternativas mais saudáveis. E para bebidas, uso de adoçantes naturais como mel e xarope agave e Coca-Cola Zero são boas opções. Hábitos alimentares saudáveis podem ser orientados também com o suporte de um nutricionista. Cuidado para olha o rótulo daquele alimento e ver se realmente vale a pena. Além de que fazer boas escolhas, né? Eu sempre falo, descasque mais e desembale menos, porque a nossa saúde ela não tem preço. Então, assim, uma alimentação mais colorida, rica em nutrientes, e vitaminas e minerais, vai te ajudar muito nesse processo aí de cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação e se priorizar, porque a nossa alimentação é para o resto da vida. Então, assim, se cuide e se priorize. Você sabia que cuidar dos seus rins é tão necessário como cuidar dos pulmões e o coração? Os exames periódicos ajudam a prevenir contra doenças. O ator Sérgio Neto convive com a doença há mais de 5 anos e descobriu somente aos 16 quando fez um exame de rotina. E há mais de 5 anos faz hemodiálise. Nesses exames, ela pediu completo, né, um hemograma completo, justamente com a creatinina, né? E aí fui cedo, né, lá com ela, coletei os exames. E aí ela aguardou o médico chegar, né, que estava o plantonista, para que ele olhasse os exames. E aí, quando ele olhou os exames, já estava realmente tudo alterado.
e aí já era realmente caso de hemodiálise. A história do Sérgio pode ser a de qualquer outra pessoa. A doença renal crônica pode ter início com as causas primárias e secundárias. Existem causas primárias, que são as próprias doenças do rim, que são chamadas glomerulopatias, e são as causas secundárias, que são as doenças crônicas não infecciosas, principalmente diabetes e hipertensão. São essas duas causas, diabetes e hipertensão, que a gente tem que ter um maior cuidado na nossa população, que são de doenças de fácil diagnóstico e que devem ser, todo paciente diabético hipertenso deve passar para um nefrologista. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, 7 a 8% da população adulta no Brasil é diabética e 50% é hipertensa. Se pensarmos que temos 50% da população hipertensa e em torno de 7% de diabéticos, e essas são as principais causas que levam à perda de função renal, pela quantidade de pessoas afetadas, o número de pacientes renais se torna elevado, sendo em torno de 10 milhões no país. Em torno de 7 a 8% da população tem algum tipo de perda de lesão renal. A doença renal é afetada pela hipertensão e a diabetes e pode afetar outros órgãos e ter outras complicações de saúde. A base do tratamento de todas as doenças é, lógico, depois de diagnosticada, é tentar manter essa doença no nível de patamar. Ou seja, tratando diabetes e hipertensão, isso a gente consegue fazer com que a doença renal, uma vez estabelecida, tente se manter no nível X que a pessoa não precisa fazer diálise. Qual é o nível que a pessoa vai procurar o médico, que às vezes chega até a gente que a gente não tem muito o que fazer e o único tratamento a indicar é hemodiálise? São pessoas que já perderam função, mais de 90% da função do rim. Ou seja, o rim é um dos poucos órgãos que você consegue sobreviver com 90% da sua função comprometida. Em Porto Velho, cerca de 400 pessoas fazem tratamento de hemodiálise. Esse número é o dobro no estado de Rondônia. De acordo com os médicos, muitas pessoas possuem doenças crônicas, só que não sabem. O melhor caminho são os exames preventivos. A falta de informação acaba levando a pessoa a adquirir a doença renal crônica, ou seja, a pessoa demorou para procurar um médico. Então são várias situações que as pessoas, às vezes, por falta, mais uma vez, falta de informação, acabam que não procuram o especialista por conta disso. E aí atrasa o diagnóstico. Tanto que, se a gente for pensar também em porcentagem alta, das pessoas que já chegam com uma função bem ruim, e que, infelizmente, o rim ele já diminuiu, ou seja, ele que meio que atrofiou, e a gente não consegue chegar num diagnóstico para realizar uma biópsia, por exemplo. E o Notícias em Foco fica por aqui, mas se você quiser rever essas e outras reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. A gente tem encontro marcado amanhã, neste mesmo horário, e eu espero você. Até lá!